frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos implementar conceitos organizacionais do paradigma orientado a objeto em um projeto TypeScript mais Node.js, certo? A gente está aqui com o VS Code aberto, eu estou aqui com um projeto PO-TypeScript, que é o projeto que a gente vem desenvolvendo, né, ao longo das aulas, né, um projeto com caráter didático, com natureza didática, para que a gente possa implementar todos os conceitos estruturais, relacionais e organizacionais do paradigma orientado a objeto, né, e atendendo aí os fundamentos do paradigma, tá certo? Então a gente já viu os conceitos estruturais, a gente já criou algumas classes, certo? Vou abrir aqui o nosso diagrama para poder acompanhar um pouco. Então a gente já criou algumas classes com atributos, tá certo? A gente tem classe aluno, professor, pessoa, já temos uma interface projeto, tá certo? Temos uma classe endereço, temos o enumerado situação do aluno. Já implementamos também, né, alguns conceitos relacionais como herança entre aluno, professor e pessoa, né? Associações estruturais com endereço e associações do tipo composição, do caso endereço, uma agregação, né? E no caso do situação do aluno, uma composição. E também aqui a gente implementa interface. Então a gente já aplicou aqui nesse projeto tanto conceitos organizacionais ou conceitos estruturais como conceitos relacionais. E a gente está indo para os conceitos organizacionais, mas especificamente a gente vai falar sobre as visibilidades, tá certo? E aí o próximo passo é falar um pouco o que são então esses conceitos organizacionais. Isso aí depende também das linguagens de programação. A questão de visibilidade ela está atrelada o paradigma e a programação orientada a objeto, mas a depender da linguagem alguns conceitos se encaixam, como por exemplo os pacotes do Java, né? Aqui no caso do TypeScript a gente está trabalhando com diretórios, né? Nesse caso a gente só tem um diretório que é a parte SRC, mas a gente vai fazer uma organização aqui para torná-lo ele um pouco mais semântico e mais organizado, beleza? Então os conceitos organizacionais são responsáveis por aglutinar classes, né, ou entidades, ou qualquer elemento do paradigma orientado a objeto que a gente está usando, que representam conceitos similares, tá certo? Assim como classes que compartilham as mesmas finalidades. Além disto, né, esses conceitos trazem a questão da limitação de acessos aos membros da classe. O que são esses membros da classe? Os atributos e os métodos, tá certo? A gente não define os atributos e os métodos dentro das classes. Então a gente tem conceitos de visibilidade que limitam acesso, né, a esses elementos, tá certo? E aí a próxima etapa é falar mais especificamente sobre os modificadores de acesso, ou seja, o que são os modificadores de acesso que trabalham as visibilidades desses elementos, né, atributos e métodos dentro das classes. Os modificadores de acesso têm como finalidade controlar acesso, ou seja, controlar a manipulação, né, de classes, atributos e métodos. Então vamos lá, eu estou aqui com o meu diagrama, né, e tenho aqui a classe pessoa, e aí eu tenho, por exemplo, o atributo CPF, endereço, né, o atributo curso, né, no aluno, o atributo salário no professor. E esses elementos, né, se a gente for abrir aqui as classes, vou abrir aqui as classes, por exemplo, classe pessoa, né? Se a gente for abrir aqui nas nossas classes, vejam que eles não estão estabelecidos com, né, modificadores de acesso. Então, por padrão, eles são públicos, tá certo? Se eu vier aqui na classe index, para mostrar um exemplo, eu posso muito bem, tá vendo aqui o Felipe, né? Felipe é um aluno, ele estende de uma pessoa. Eu vou apagar aqui só pra gente ver, fazer um teste. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Felipe, ponto. Veja que eu consigo acessar o atributo CPF de Felipe. Felipe é um aluno, mas o atributo CPF está definido em pessoa, porque ele reusa esse atributo através de herança, tá certo? Assim como outros, né? Então, eu consigo fazer acesso tanto a os atributos como a métodos também lá, e recuperar endereço, tá certo? E o gerar matrícula. Veja que o gerar matrícula, né, lá de aluno, vou abrir aqui aluno, ele é um método, tá certo? Que é uma sobrescrita, né, do método abstrato que foi definido lá na classe pessoa, que é uma classe abstrata.
Então, mas o que era a ideia? Que toda vez que a gente passasse pelo construtor de aluno, a matrícula do aluno fosse gerada automaticamente. E aí veja que aqui nessa situação eu consigo do próprio objeto acessar. E isso talvez não seja uma coisa tão interessante, entendeu? Porque eu quero que a única forma de que o meu atributo de gerar matrícula seja preenchido seja a partir do construtor e não acessando diretamente, por exemplo, o atributo matrícula, como eu posso acessar aqui, ele está aparecendo, como também o gerar matrícula, certo? Então, isso a gente pode querer evitar. Isso pode ser um requisito funcional ou não funcional do nosso software para garantir aí controle de acesso, né? Ou então evitar modificações indevidas de informação né, e estados dos objetos que estão na memória, certo? Então, o modificador de acesso tem como finalidade determinar até que ponto uma classe, por exemplo, aqui a classe aluno, né? Tá? Ou a classe pessoa, ou qualquer outra classe do nosso sistema, né? Tem acesso, né, aos elementos, tá certo? Então, o modificador de acesso tem como finalidade determinar até que ponto uma classe, atributo ou método pode ser utilizado. A utilização de modificadores de acesso é fundamental para o uso da orientação a objeto e principalmente para atender, né, às vezes não de forma 100%, o fundamento do encapsulamento, que é o único fundamento ainda que a gente não viu de forma mais efetiva aplicando aqui nos códigos. A gente já aplicou o fundamento da abstração quando criou classe, quando criou classes abstratas, já aplicou o fundamento do reuso quando, né, fez heranças e fez associações estruturais com endereço e situação do aluno. A gente aplicou o fundamento do polimorfismo quando implementou métodos concretos de gerar matrícula específicos para aluno, para professor, assim também como implementou métodos concretos do contrato de projeto, né, da interface de projeto na hora que a gente submete o projeto de extensão e de pesquisa, tá certo? Então os modificadores de acesso, eles geralmente vêm em dois tipos: os modificadores de acesso de fato, que controlam o nível de acesso de atributos e métodos. Os mais conhecidos são Public, Private e Protected, certo? A gente geralmente, quando não coloca, né, quando a gente não define proativamente, né, abertamente o modificador de acesso, por padrão ele é public, e aí tem também os modificadores private e protected, tá certo? Existem modificadores que não são de acesso, mas que não controlam o nível de acesso, mas fornecem outras funcionalidades, como o read only, ou seja, somente leitura, o próprio static, que a gente viu aqui, é um modificador de acesso definindo que esse método aqui, por exemplo, é estático, ou o abstract, né, como a gente também pode ver aqui, tá certo? Eles são enquadrados nessas categorias, mas a gente vai focar hoje nos privates e nos protected para poder fazer encapsulamento, tá certo? Então agora a próxima etapa que a gente vai fazer é aplicar os fundamentos do encapsulamento, né, adicionando modificadores de acesso aos atributos da classe, tá certo? Então vou abrir aqui a minha classe pessoa, tá certo? E a gente vai fazer o que? Como eu falei, a tentar atingir o encapsulamento. E o encapsulamento é basicamente garantir que dados sensíveis estejam ocultos dos usuários, ou então que sejam acessados através de métodos, para que esses métodos possam manipular a informação de uma forma mais específica ou mais robusta, tá certo? No caso aqui, aí, como eu falei, eu posso chegar aqui, Luiz, ponto, e acessar diretamente o matrícula, tá certo? Então se eu botar aqui, por exemplo, um console.log e mandar imprimir no console a matrícula, salvar aqui e executar, a gente vai perceber que eu consigo imprimir a matrícula do Luiz, que é o professor, né, que foi gerado automaticamente, acessando diretamente o atributo, ou seja, eu estou indo diretamente aqui na classe pessoa e pegando a informação que está aqui no atributo. E isso talvez não seja tão interessante para algumas situações, né, principalmente em matrícula que a gente está gerando automaticamente. Se o dado for sensível, a gente possa querer que isso seja privado, só acessado por métodos gets, tá certo? Ou alterado pelo método sets, que a gente vai ver já já, certo? Então, a forma como isso é feito, né, o encapsulamento geralmente é declarando os atributos da classe como privados ou protected, a depender da necessidade. Beleza? Vamos começar a fazer aqui primeiro em pessoa. Vamos lá. A nossa matrícula, ela hoje, né, ela é gerada, por exemplo, na classe ou aluno ou professor, né? Aluno já está aberto aqui, eu vou abrir na verdade professor, a depender da necessidade. Então vamos lá, aluno extende pessoa.
E aí a matrícula, a gente não está nem passando mais a matrícula no construtor de aluno. Por quê? Porque quando a gente dá o new aluno, por exemplo aqui, ou o new professor, não estou passando matrícula em nenhum dos dois. Na hora, né, que a gente chama o construtor, depois que a gente chama o super, né, que é o construtor da classe, da superclasse pessoa, a gente gera a matrícula chamando o método. Só que eu posso chamar esse método toda hora, veja, eu chamei aqui, Luiz, matrícula tal, vou imprimir, né? Aí eu poderia fazer isso, Luiz.matrícula recebe o Luiz.gerar matrícula. E vou fazer o console.log novamente. Veja o que é que isso vai fazer. Eu vou dar um new aluno, vai gerar uma matrícula. Quando chegar nessa linha, eu vou imprimir essa matrícula. E aí vou estar alterando aqui na linha 13 o estado desse objeto Luiz, porque eu tenho acesso a ele, ele é público. E vou gerar uma nova matrícula usando também um método que está acessível e imprimir. Certo? Então vamos executar aqui o método, salvei. Né? Tá dando um erro aqui, vamos salvar novamente. E veja o que aconteceu, eu tenho duas matrículas geradas. E isso pode ser um problema, porque na verdade, quando eu dou um new, que eu estou criando um objeto na memória, eu quero que ele tenha uma matrícula, e eu vou manipular esse objeto agora, que ele faz referência àquela matrícula, ou seja, é uma identidade, é um identificador daquele objeto, e eu posso estar alterando a informação, veja como isso pode ser perigoso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui em pessoa, e botar isso aqui como protected, tá certo? Por que protected? Por exemplo, se eu botar como private, geralmente quando a gente estabelece um atributo como private, a gente bota aqui o underline para fazer uma diferenciação, beleza? Daqui a pouco, quando a gente for criar os gets e sets. Veja que quando eu criei aqui no private, tanto o aluno, na hora que está acessando, dá erro, porque veja que dentro de aluno eu tento acessar o this matrícula, lembrando que this é uma autorreferência ao objeto. Tudo bem que aluno é do tipo pessoa, mas como a gente botou aqui como privado, o modificador de acesso private, ele faz o quê? Que o código só seja acessível dentro da classe que está declarada. Então, se matrícula está declarada em pessoa, somente pessoa pode acessar a matrícula se tiver como private. Então, veja que aluno não consegue acessar e professor também não vai conseguir acessar. E isso não é o que a gente quer, tá certo? A gente quer que as subclasses acessem. Para isso, a gente vai usar, então, o protected, tá certo? O protected, ele cria o quê? Um modificador de acesso que permite que esse atributo, né, ou esse elemento seja acessado no mesmo pacote ou nas subclasses. No caso, botei protected, aluno, tá certo? É do tipo aqui, vamos passar aqui o mouse. Matrícula não existe no tipo aluno, na verdade, né? Ele está dizendo aqui. A gente vai ver aqui, a gente vai fazer o protected aqui em pessoa e underline matrícula. Na verdade, o erro que está dando é porque eu botei o underline aqui, né? E aí eu poderia fazer isso, this matrícula, underline, matrícula, certo? Matrícula, gerar matrícula. Mas eu vou deixar aqui sem, porque a gente vai estar usando daqui a pouco os métodos gets e sets, que é o que a gente quer. Beleza? O que são esses métodos gets e sets? Veja, quando eu definir que isso aqui é protected, underline, matrícula, eu não tenho mais acesso, está até no index, por exemplo. No index, veja que começou a dar erro. Matrícula não existe, porque eu criei agora um underline matrícula. Né? E se eu tentar acessar, então tenta acessar o underline. Se eu tentar acessar o underline, ele também não vai me deixar, ele vai dar um outro erro, vai dizer, matrícula é protegido e somente pode ser acessível na classe pessoa ou nas suas subclasses. No caso, né, quais são as subclasses de pessoa? Aluno e professor. Tá certo? No index eu não consigo acessar. Veja que eu garanti aí um acesso, uma visibilidade, né? Um controle de acesso à matrícula. E eu só quero que a matrícula seja acessada através de algum método, tá certo? E aí é onde entra a implementação dos métodos gets e sets, tá certo? Então veja o que é que eu vou fazer aqui em pessoa. Vou aqui depois do atributo estático e antes do construtor, botar um comentário aqui, gets e sets, tá certo? E vou fazer um get set aqui para esse elemento, tá certo só? Então vamos lá. Depois eu vou estar gerando automaticamente para cada um desses elementos. Vou botar aqui public. Eu quero que o método get para esse atributo seja público e vou chamar aqui get matrícula, certo? Não recebe parâmetro, retorna o number, que é o mesmo tipo que eu quero.
E aí, esse método agora é quem vai ser responsável por manipular, retornar essa informação. Lembrando que get é pegar, né, buscar, digamos assim, e o set que a gente vai ver é alterar. E aí a gente vai fazer aí um return this ponto. Aí sim eu vou acessar a underline matrícula, tá certo? Então o que é que eu estou dizendo? Proteger a matrícula, o underline matrícula, de acessos diretos. Então aqui em index, eu não posso acessar, porque ele me dá um erro de acessibilidade, tá certo? Não posso acessar diretamente. Mas se eu quiser buscar essa matrícula, eu preciso pegar esse valor. Acesse pelo método get matrícula, que retorna o number, tá certo? E aí agora a gente pode fazer isso aqui no index, olha. Chamar novamente o matrícula. Aí veja que ele aparece. Matrícula agora, né, está definido lá em matrícula. Ele é um método. Beleza? Estou chamando a matrícula aqui. Veja que, diferente dos métodos tradicionais, né, porque isso aqui é um método também. Aí veja que eu defini um acesso, tem um get, né, mas ele é um método especial, assim como o construtor. Tem um nome, né, e uma assinatura, né, que é um nome com uma lista de parâmetros, no caso aqui não tem o number, certo? Diferente de outros métodos como exibir não completo, que eu tenho que chamar o método e chamar para executar os parênteses, eu tenho que no get a necessidade de não passar os parênteses. Se eu passar na verdade os parênteses, ele vai ficar me dando um erro. Ele está dizendo aí, a expressão não é chamável, porque ele é um assessor get, né? Um get assessor. Tá certo? Então, basta acessar assim também. Mas, na verdade, quando você está fazendo isso, você não está acessando mais o atributo matrícula. Até porque ele não existe, né? Mas o atributo agora é underline matrícula. E aí você chama isso aqui. E esse cara fica responsável em trazer. E aí a gente pode também, se eu quiser fazer a alteração da matrícula, a gente pode vir aqui e criar um public set matrícula. Qual é o problema dessa situação? Né? Eu vou criar aqui o public set matrícula. Se eu criar o public set matrícula, eu vou poder, tá certo? Fazer isso aqui, que eu fiz, na linha 13, que é atribuir uma matrícula depois para uma coisa que eu não quero. Então, das duas, uma. Ou eu não crio um método public, eu só boto ele como protected, certo? Veja, definir ele como protected, o set. Veja que o index não permite mais fazer, ou seja, qualquer classe que não seja, que não herdou de pessoa, que é uma subclasse de pessoa, não pode acessar o set. Ele até fala, a propriedade matrícula é protegida e somente pode ser acessada, né, por pessoa, por sua subclasse. Tá certo? Eu fazendo esse protected aqui, aí eu já permito aqui, o uso normal na minha classe aluno. Veja que eu nem mexi na classe aluno e aquele erro que estava acontecendo sumiu. Então, o que eu estou fazendo aqui como aluno é uma subclasse de pessoa, eu consigo acessar o método set da matrícula. E aí é engraçado a gente entender o seguinte, porque a diferença entre acessar o método get matrícula e o set matrícula vai depender se você está recebendo um valor ou se você vai estar recuperando. Então vamos lá, aqui no index, aqui no index eu estou pegando a informação de matrícula para jogar no console.log para imprimir na tela. Então estou pegando, é um get. Então naturalmente vai usar esse método. Aqui nessa linha, tudo bem que ela está dando erro, eu estaria recebendo um valor novo de matrícula. Se eu estou recebendo, é um set. Então estaria executando esse método. Mesma coisa eu posso fazer aqui, aqui no diz matrícula, no construtor de aluno, eu estou recebendo, né, uma matrícula. Na hora que eu dou um new aluno, eu estou recebendo uma matrícula a partir do método gerar matrícula do aluno. Vai gerar uma matrícula com ano, aquele ano, mais 4 números randômicos. Aí preenche. Como essa matrícula está dentro de aluno, eu posso acessar porque está protected. Veja que se eu botar isso aqui como private, também vai dar erro em aluno e professor, porque privated é só na classe, ou seja, só a pessoa acessa, tá certo? Então, é importante conhecer os modificadores de acesso, porque depender da nossa situação, da situação que a gente está modelando e do problema que a gente está tentando resolver, a gente vai usar protected, private ou public, né? Então, entenda que nem sempre todos os métodos vão estar públicos ou privados, ou todos os atributos vão estar públicos ou privados. Depende do que você quer fazer. Nesse caso aqui, eu quero proteger a matrícula para que a matrícula seja gerada apenas nos construtores de aluno e professor. E aí veja, eu não consigo mais atribuir matrícula em outro local, eu só consigo buscar. Se eu não consigo atribuir, a matrícula que é gerada no construtor vai ser sempre a mesma,
porque agora em nenhuma outra classe, é óbvio, só nas subclasses, né? Mais uma vez vou salvar aqui, a gente vai poder acessar e alterar a matrícula, tá certo? Então a matrícula é essa, né? Se eu fizer um console.log de novo aqui embaixo, eu não estou alterando a matrícula, eu vou estar imprimindo a mesma matrícula que foi criada lá no construtor, beleza? Então criei aí um determinado momento de controle de acesso através dos modificadores de acesso, tá certo? Veja que eu, nesse caso aqui, eu gerei modificadores de acesso, né, na mão para o getSet. Eu vou fazer outros aqui. Por exemplo, eu vou fazer o de nome também, eu vou botar private underline nome, certo? E aí veja que o conceito vai ser o mesmo, public. No caso, eu só vou mudar para nome, lembrando que o atributo agora vai ser underline, né? E o get nome e o set nome. O valor que eu vou passar aqui no caso é um string. Valor é o parâmetro que eu estou passando, né? No caso por exemplo, nesse método set aqui, quando eu estou fazendo set matrícula aqui em aluno, né? Diz matrícula está recebendo um valor. Né? Esse igual é uma associação, não, é uma atribuição de valor. Quando eu estou atribuindo esse valor que eu estou pegando de gerar matrícula aqui, retornado aqui, é passado para cá. É justamente esse valor que vem para o parâmetro e é atribuído ao meu atributo protect agora, que eu não posso acessar diretamente. Então vou fazer aqui um get nome e um set nome. No caso aqui, nome tem que ser string, aí tem que estar atento para não quebrar os tipos, tá certo? E aqui eu acesso. Então criei o get e o set de matrícula e o get e o set de nome, beleza? E aí eu vou fazer aqui só mais um método na mão para mostrar para vocês o poder também da gente poder fazer, né, atribuição, né, de valores e fazer testes, porque na verdade esse método return só retorna o valor cru, né, que está lá no atributo underline matrícula, e esse método set só recebe um valor e não faz nenhum tratamento e joga esse valor na matrícula, assim como o nome. Mas vamos testar aqui em CPF. Veja, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou dizer que meu CPF é private e vou botar aqui underline CPF. Então meu atributo agora, o nome underline CPF é private, eu não posso acessar ele diretamente. E vou criar aqui um get para CPF, que não faz nada demais, só retorna o próprio CPF. Mas vou criar um set CPF aqui, que faz um teste. Veja que ele vai estar um pouco mais complexo. Então, set CPF recebe um valor. Em vez de eu pegar aquele valor e jogar diretamente no atributo underline CPF, eu faço o seguinte, aqui eu estou criando uma associação comportamental, né? Que é uma dependência com a classe regexp, que é uma expressão regular, tá certo, nativa do TypeScript, e eu defino um formato válido para CPF. No caso, como CPF é string, é aquele formato, né? 3 números, né? Aí veja, 3 números de 0 a 9, 1 ponto. 3 números de 0 a 9 e 1 ponto. Mais 3 números de 0 a 9 e 1 ponto. Aí depois tem que ter um traço e mais 2 números de 0 a 9. Se não seguir esse padrão, né? Aí ele faz o teste. Se o valor que estiver vindo não tiver no padrão, lance uma exceção, CPF inválido. Se não, pega aquele valor e atribua o atributo CPF porque ele é válido. Vamos fazer um teste aqui. Eu criei esses gets e sets, não vou criar dos outros agora por enquanto. Vou aqui no index, veja o que vai acontecer. Tanto no aluno como no professor, aqui no index, quando eu estou passando o CPF, eu estou passando o CPF com formatos inválidos, não estou seguindo o padrão que a gente criou lá. Então vamos lá, quando eu fizer um new aluno, que eu passar esses valores para o construtor do aluno, vamos lá, qual é o atributo de CPF? É o primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Esse valor 999 vai vir para cá, vai ser passado aqui esse valor. Aí esse CPF aqui está sendo passado no construtor da classe pessoa. Aí vamos para pessoa, né? E no construtor da classe pessoa, esse valor que eu recebi 999 é passado agora, Veja que meu atributo é underline, mas agora eu estou chamando quem? CPF. CPF é o set.
E aí esse valor aqui, que é o 999, vai cair aqui. Então esse valor vai ser testado com esse padrão, ele não vai ser igual e vai lançar a exceção, tá certo? Então vamos lá, salvar aqui o index, ó, vamos rodar o nosso código para ver isso aqui em ação, tá certo? Veja, CPF inválido, né? Quando eu usei o método setCPF, tá dando um erro, e aí me dá toda a pilha de erro, tá certo? O erro foi lá na pessoa, na linha 54, na coluna 19, se eu vim aqui em pessoa, linha 54, foi justamente o lançamento de exceção, depois que foi testado nessa condicional. Então, tô dizendo, o CPF é inválido. E como é que faz para funcionar? Aí é simples, eu criei isso justamente para validar meu código, né, para ter mais controle do meu código. Então, aqui eu passo um valor de um CPF válido, né, 3 números, né, aqui também professor. Eu posso até passar números diferentes, né, desde que eu siga esse padrão, tá certo, dos pontos e dos traços. Então vamos criar aqui, salvar no index, criar aqui novamente, esperar o código ser executado e veja que a gente está rodando, né? No caso aqui, eu vou botar um console.log para imprimir Felipe, que é o aluno que eu estou criando, e Luiz. Salvo, vamos executar novamente para ver todo o estado do objeto, né? Veja, aluno, veja, underline matrícula, ó, o CPF, foi o CPF que eu passei. Aí veja, se eu alterar aqui, no padrão eu disse que depois do traço são 2 números. Se eu passar 3 números depois do traço, salvo, executo novamente aqui, o que é que vai acontecer? Erro, porque 999 não está seguindo o padrão. Então veja que o poder dos métodos gets e sets são, né, nesse sentido aqui, poder também controlar, né, criar um objeto mais rico, onde eu possa controlar as entradas dos meus dados e tipo fazer validação de informação, tá certo? E normalizar essa informação antes de que a gente faça alguma besteira, tá certo? E aí a gente meio que acaba atingindo encapsulamento também, né, de certa forma aqui, porque a gente usa os métodos gets e sets, tá certo? Então, quais são as próximas etapas aqui depois de falar sobre isso, né? Veja que a gente está fornecendo aqui os métodos gets e sets. No caso, a maioria deles estão sendo públicos, mas o único protegido é o de... Aqui está protegido, né? Mas não é para estar protegido não, de nome que eu copiei e colei. Por exemplo, o único que é para estar protegido set é o de matrícula, porque eu só quero que matrícula seja atribuída nos construtores das subclasses da classe pessoa, tá certo? Já os outros eu deixo como público, porque eu posso manipular em qualquer momento. Então a próxima etapa aqui, tá certo, que a gente vai implementar os métodos gets e sets para aprimorar o encapsulamento e manipulação das informações em todas as classes que a gente tem aqui, tá certo? E aí, a depender da situação, a gente vai decidir se esses gets e sets são públicos ou protected, como a gente está fazendo aqui. Não tem muita lógica de criar gets e sets privados, a depender da situação, porque a gente quer que manipule, tá certo? A gente quer proteger os atributos, beleza? E aí, em vez de fazer na mão, a gente pode fazer também, né, é óbvio, usando as facilidades da nossa IDE VS Code. Então veja, vou botar o mouse aqui em sobrenome, clicar com o botão direito, vou na opção de refactor e ele já me dá a opção gerar os gets e sets, os acessores gets e sets. Lembrando que esses métodos são métodos especiais do próprio TypeScript desse cara. Veja o que ele já vai fazer, já gera o private sobrenome e já gera aqui o get set. Tudo bem que ele gera aqui, eu vou copiar ele daqui e vou botar ele aqui embaixo do nome, certo? Então veja, a gente já tem gets e sets de matrícula, também estou seguindo a ordem, né? Matrícula, nome, sobrenome, já tem um de nome, já tem um de sobrenome aqui também, e já tem o de CPF. O de CPF é um pouco mais robusto, porque ele faz um tratamento e uma validação de dados ali com expressão regular. Vou fazer aqui o de sexo também, então, tá certo? Olha, refactor, gere os gets e sets. Pego aqui, tá certo? E vou botar lá embaixo de sobrenome e antes dos gets e sets de CPF. Só tô dando espaço aqui para ficar espaço entre os métodos, tá certo? E assim por diante, a gente faz o de idade. Já vou fazer todos para copiar de uma vez só, o de idade do método brasileiro, né? Gets e sets.
e do endereço também, tá certo? Porque o endereço, apesar de ser um atributo agora mais robusto, a gente também quer que ele tenha gets e sets. Então, vou copiar aqui o de idade, vou botar aqui CPF, né? Depois de CPF vem idade, então vamos botar aqui embaixo de CPF. E é óbvio, para cada atributo a gente vai ter um get e um set, tá certo? Get e set aqui de endereços, ou de endereço não, né? Se ele é brasileiro, não. Veja que quando a gente manda gerar, ele já gera com os tipos que estão definidos lá nos atributos, tá certo? Estou minimizando só para a gente poder ver todos, né? Porque ficam muitos métodos mesmo. E os gets e sets aqui dos endereços, tá certo? Gets e sets dos endereços. Salva aqui. Beleza? Então, para cada atributo, eu tenho gets e sets. E aí eu vejo que eu já cheguei aqui num certo nível de encapsulamento. Nessa classe pessoa, eu tenho todos os meus atributos, né? Agora definidos com underline na frente, ou privados ou protected, tá certo? Para acessar esses atributos, tem que usar os métodos gets e sets. É óbvio que, tipo, até o CPF aqui a gente fez uma validação mais robusta. Isso pode acontecer em outros atributos que sejam necessários. Eu fiz só em CPF só para ficar mais exemplificado. Tá certo? Então vamos ver se isso não afetou em algum outro lugar. Pessoa, atributos de instância, todos encapsulados usando os modificadores de acesso. Criei aqui a static, né? Também. Aí, por exemplo, aqui a quantidade de pessoas. Se eu vier aqui no index, eu posso acessar, né? Quantidade de pessoas. Tanto pelo parâmetro como está aqui, como diretamente. Tá vendo que eu posso acessar o método get quantidade de pessoas e o atributo. Vamos supor que eu só queira acessar a quantidade de pessoas a partir, né, por exemplo, aqui eu tenho permissão. Vou salvar, vou executar o código. Tá criando duas pessoas, né? Na verdade, salvar novamente aqui, executar o código. E veja que eu imprimo aqui aluno e professor e tenho aqui, valor 2. Eu estou acessando diretamente o atributo quantidade de pessoas. Só que eu também quero que ele seja private, tá certo? E só acesse pelo método. No caso, eu não vou gerar get e set, porque eu tenho já o meu método estático que eu criei aqui embaixo, que é o get quantidade de pessoas, né? E aí, se eu já tenho o próprio método, não quero usar get set, eu posso só chamar agora meu método novamente, né? Ativando ele aqui, né? Chamando e executando. Salvo o código. Vamos lá, ver se está funcionando. Certo? Veja que agora eu estou acessando esse valor através do método e não tenho mais acesso direto a esse atributo, tá certo? Protegi ele também, beleza? Se eu vier aqui, construtor geralmente é público também, exibir nome completo e recuperar endereço também são métodos que eu quero acessar, por exemplo, de outras classes, então posso deixar ele como público, eu quero poder fazer isso, Luiz.recuperar endereço, ou então exibir nome completo. É uma característica que eu quero que continue assim. E o método aqui estático também vai ser público, porque eu quero pegar a quantidade de pessoas quando eu precisar, certo? Então, na classe pessoa, a gente já fez o encapsulamento, tá certo? E aí eu vou deixar aqui aberta todos os gets e sets, porque essa vai ser a aparência, pelo menos aqui no nosso código final nesse projeto, tá certo? Uma classe com encapsulamento, definindo que ela é abstrata, separando as seções aqui com... a gente está usando aqui comentários, mas né, é interessante para ficar visualmente mais fácil de entender onde estão as coisas. Atributos estáticos, métodos gets e sets, construtor, métodos de instância, métodos estáticos e métodos abstratos. Isso na classe pessoa, tá certo, pessoal? Então a classe pessoa tá feita aqui. E aí qual é a outra etapa, né? Como falei, verificar se não deu erro em nenhuma parte, né? Por exemplo, aqui na minha classe aluno, quando eu faço, já que aluno, ou na minha classe pessoa, quando eu alterei, a minha classe aluno e professor, elas herdam de pessoa. Então a gente tem que verificar, por exemplo, aluno, deu algum problema? Não, né? No protect tá ok aqui, tá tudo certinho. E aí a gente vai fazer o quê? Encapsulamento desses bichos aqui também, tá certo? Então vamos lá, clicar com o botão direito, né, dos atributos, né, vamos lá, botão direito, refactor, gerar gets e sets do curso. Copio aqui, vou botar aqui o comentário, né, só para ficar gets e sets.
seja, abaixo desse comentário aqui, eu estou criando os métodos gets e sets dos atributos. Então agora tem um atributo underline curso e ele é acessado por aqui. Aqui ele está dando inicialização, né? Curso é string, então vou botar aqui um string vazia. E a mesma coisa eu vou fazer com situação de aluno. Botão direito, refactor, gerar get set, gerou, né? Pegar aqui e botar aqui embaixo. No caso de situação de aluno, ele vai estar pedindo aqui uma inicialização. Como é que eu inicializo uma situação de aluno aqui? Usando a classe, o enumerado situação de aluno, posso iniciar ele aqui sempre como ativo, tá certo? É o padrão, o valor default, tá certo? Seria ele como ativo. Beleza? Isso aqui é uma associação estrutural, como a gente já viu, e aí meu aluno já está todo ok, tá certo? Se eu vier no index, tá certo? Não mexi em nada, ele vai estar funcionando normalmente. Vamos fazer o teste aqui, salvar, rodar o index. Vamos ver se o encapsulamento, veja, pronto, aluno está ok. E aí agora eu não posso mais em Felipe acessar, por exemplo, diretamente o underline CPF, ou o underline curso, o underline situação, nem o underline CPF também, que é de pessoa que ele herda. Eu vou ter que acessar os métodos gets e sets, tá certo? No caso, CPF, que veio de pessoa, e posso acessar aqui, curso, vamos ver qual é o curso, né? Curso que eu estou passando aqui em informática. Vamos executar aqui o código só para ver. Estou pedindo para imprimir o curso, informática, certo? Acessei. Quando eu fiz esse acesso aqui, o que é que eu fiz? Eu entrei aqui em aluno e usei esse método get aqui, tá certo? Se eu fizesse uma alteração no curso, né? Isso vai servir para qualquer atributo, tá certo? Dependendo do que você está usando. Como eu vou estar fazendo aqui, uma atribuição, tipo, vou botar aqui comércio, eu estou pegando o atributo que foi definido no construtor, depois eu altero o atributo, aí aqui eu vou estar usando o set, tá certo? Né? E depois eu vou, né, imprimir novamente aqui o curso. Vou apagar aqui a parte de Luiz só para a gente poder ter uma impressão melhor no console. Então veja, imprimiu informática, né? Fiz a alteração porque eu tenho acesso ao set. Alterei. Professor, não quero que ninguém mexa no curso do aluno. Aí eu posso trabalhar os modificadores de acesso, né? Private, Protect. No caso aqui, ele está público, então pode acessar. Mas é isso que eu quero mesmo. É um comportamento que eu acho interessante, tá certo? Vou salvar aqui o index, né? E eu vou fazer agora o encapsulamento também lá no professor. Outra coisa que eu vou fazer aqui vamos lá, aqui na classe aluno. Encapsulei os atributos. Defini os gets e sets, tá certo? Aí vamos lá. Esse método gerar matrícula, eu não quero que ele seja acessado mais de fora. Por exemplo, se eu chegar aqui Felipe.gerar matrícula, ele pode ser acessado. Tudo bem que eu não vou estar alterando a matrícula de Felipe, porque quando eu chamo o método gerar matrícula, ele retorna só. Mas eu não quero que isso seja acessado, eu só quero que isso aqui seja acessado dentro da classe aluno, mais especificamente no construtor. Então, eu posso botar isso aqui como private, certo? Veja que aqui agora eu não posso mais acessar o gerar matrícula, ele nem me mostra como opção, tá certo? Então, é mais um comportamento que eu vou trabalhar aqui. Vou chamar isso aqui, private gerar matrícula, certo? E aí, veja, tá dando um erro aqui que ele tá dizendo o seguinte, o aluno incorretamente estende a classe pessoa. Na verdade, eu vou botar isso aqui como protect, vamos lá. Que eu acho que é o problema que ela tá definida, né? Ele tá definido lá na classe pessoa, vamos ver. Como ele tá definido aqui na classe pessoa, ele tá gerando matrícula aqui. Aí ele tá dando esse erro aqui, aluno, né? Classe aluno incorretamente estende a classe pessoa. A propriedade gerar matrícula é protegida em type aluno, não pode ser pública em pessoa. Na verdade, o que a gente tem que fazer, na verdade, era proteger aqui, em pessoa. Botar como protected e abstract, certo? E aí ele pode ser aqui protected também. Beleza? Quando ele é protegido lá em pessoa, só pode acessar as subclasses. E no index, por exemplo, eu não vou poder acessar, porque index não tem relação de herança com pessoa.
beleza? E aí, vamos voltar aqui em aluno, ó. Submeter projeto de pesquisa, eu quero que seja público, tá certo? Vou manter aqui. Aqui no caso, se eu não tiver botado, a gente sabe que todo método que não está definido, por natureza, ele vai se tornar público, né? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui aí, em professor, aí. Gerar o getSet do salário, tá certo? Botar aqui o comentário só para separar, né? Os atributos dos gets e sets e depois dos construtores. E definir aqui que o gerar matrícula também vai ser protected, tá certo? E aqui como público e público. Só para ficar também com todos os modificadores abertamente criados, certo? Então, veja aqui que salário está dando ele, está dizendo, não está inicializando. Então, vou botar aqui valor 0, inicializando. E aí, agora, eu tenho novamente também a classe professor todo encapsulado. E aí, se eu vim aqui no index, olha, a gente pode, já estou criando ali tanto o Felipe, que é um aluno. Vou imprimir aqui, olha, o estado do objeto de Felipe. E vou imprimir aqui no console o estado do objeto de Luiz. Só para ver se tudo está ok. Veja que eu não mexi em muita coisa, só fui encapsulando. E aí os códigos, né, eles estão funcionando das mesmas formas, né? Aqui tudo, os dados de aluno, os underlines identificam os atributos, que são agora inacessíveis diretamente, porque eles estão encapsulados, né? E os objetos. Beleza. Veja que uma coisa que a gente não fez também foi, na classe endereço, fazer, né? Então, posso chegar aqui na classe endereço e fazer todos esses encapsulamentos aqui da classe endereço, certo? Então, vamos lá. Vamos encapsular o CEP. Certo? Vou pegar aqui o comentário, só para ficar bonitinho lá também. Aqui, ó, entre construtor. Vou pegar os gets e sets aqui que foram gerados. Vou botar aqui. Vou gerar o de número. E aí, pessoal, aqui eu já estou usando as facilidades do VS Code, viu, para gerar. Existem extensões mais modernas, tá certo? Que fazem essa geração dos gets e sets de forma até mais organizadas e mais bonitinhas e tudo, tá certo? Gera também construtor. Eu decidi usar o refactor porque ele já é nativo do VS Code, você não precisa instalar, tá certo? Esse elemento aqui de refatoração, tá certo? E de fato o que a gente está fazendo aqui é uma refatoração, né? Porque nosso código anteriormente não estava com esses encapsulamentos. Então veja que agora é um trabalho meio de copia e cola, e aí meio automatizável, né? E aí se você tiver uma extensão que já gera todos os gets e sets, em vez de clicar de um por um, já é mais interessante. Outra coisa é que a gente começou o nosso código de forma simples, porque esse código aqui tem um caráter acadêmico, como a gente já disse, né? Então, a gente começou para, de fato, a gente ir melhorando ele durante a nossa codificação e durante os nossos projetos. Então, fazer o encapsulamento depois foi por uma questão de decisão didática, né? Mas é óbvio que quando a gente estiver programando e a gente já conhece, já tem experiência e prática, a gente já pode ir mapeando e fazendo abstração dos objetos de domínio do problema que a gente está resolvendo nesse formato, né? Seguindo as boas práticas, né? Com os atributos encapsulados, criando os gets e sets, tá certo? Construtores e tudo. Então, nesse caso aqui, a gente fez dessa forma para poder, né, verificar, né, esse processo acadêmico de passo a passo, né, de incremento do código, de melhoria contínua e de refatoração, certo? Fiz a alteração aqui, encapsulei. Deixa eu abrir aqui meu diagrama e fazer um refresh aqui para ver como é que a gente tá. Veja que eu tenho todos os atributos aqui, né, e eu posso aqui, como o diagrama ele pode mostrar aqui, ó, nas opções eu tô com os membros privados, né, desmarcados. Se eu marcar aqui, ele mostra todos os membros privados que estão com underline e os gets e sets, tá certo? Mas como eu não quero ver os privados, só quero ver os gets e sets, os comportamentos, eu posso desmarcar aqui a opção
e aí meu diagrama fica mais limpo, beleza? Então encapsulei endereço, pessoa, aluno, professor. A interface ela não é encapsulável, né? No caso, porque a gente não é uma classe especificamente, é uma entidade usada para criar um contrato, beleza? Então a gente já tem aqui nosso código um pouco mais organizado. E se eu testar ele aqui novamente, né, depois mesmo de encapsular o endereço, a gente vai verificar que o código está funcionando. E o que a gente vai fazer agora para finalizar essa etapa, né? A gente vai organizar esses arquivos em diretórios mais coesos, né? Diretórios são as pastas, né? Usando estratégias de diretórios, tá certo? Então veja que a gente só tem uma pasta aqui, né? Que é a pasta src. E imagine que esse código vai crescer cada vez mais e vai ter mais informação e mais classes que a gente vai precisar. Nesse primeiro momento a gente só tem aqui as classes de domínio, né? Ou seja, que representam o domínio do problema, no caso, um sistema acadêmico, tá certo? Aluno, professor, endereço, né? Projetos. Mas depois, né, para a gente ter um sistema robusto, né, que salve em banco, que receba requisições HTTP, que gere um PDF ou que faça qualquer outra coisa, a gente vai precisar de classes e de elementos de infraestrutura, né, por exemplo, acesso a banco, gerar PDF, né, manipulação de requisições HTTP. E aí a gente precisa, né, organizar isso aqui, porque senão vai ficar tudo uma bagunça só. Como esse projeto é um projeto simples, focado nas implementações, né, e alcançar os fundamentos do paradigma orientado a objeto, a gente só está lidando aqui no back-end, né, nesse código TypeScript com Node. Com o domínio, eu vou adotar aqui uma estratégia chamada Package by Feature, tá certo? Que é basicamente definir as classes, os diretórios através das features, no caso aqui, os objetos de domínio que eu vou imaginando e criando pastas para isso, tá certo? Quando a gente faz essas decisões das estruturas de pasta, essa é uma decisão também arquitetural. Isso não quer dizer que é a arquitetura do software, viu, pessoal? Definir as pastas e como vai ser a estratégia de pacotes ou de diretórios não é definir a arquitetura. Definir a arquitetura são todas as decisões técnicas tomadas dentro do software, desde a decisão de qual linguagem, de qual compilador, de qual ambiente de desenvolvimento vai estar utilizando, né, até as decisões que passam por exemplo, como vão ser as composições das classes na orientação a objeto, se vai usar composição, se vai usar mais interface, se vai usar composição em vez de herança, que é possível também, né, o estilo das pastas também faz parte, né, se vai usar, quais padrões de projetos vão utilizar, quais as boas práticas, né, ou seja, todas as decisões que levam à conclusão do software, né, tipo, que podem ser mapeadas, que é a arquitetura, né, o processo de tomar essa decisão. Então, fazer só as pastas não quer dizer que a gente está fazendo a arquitetura do software, que na verdade a gente está fazendo uma das decisões, né? Nesse caso, como o software é simples, focado num processo acadêmico de ensino, a gente vai fazer por Package by Feature. E aí, veja, eu vou criar pacotes, né, diretórios específicos para cada objeto desse, porque depois eu posso ter coisas de endereço específicas na pasta de endereço. Então, basicamente é fazer isso, no source, new folder, vou criar com letra maiúscula, tá certo, em endereço. Na verdade, vou botar aqui com letra minúscula, já criando tudo com letra minúscula as pastas, né? Criar a pasta endereço. Aí veja o que é que eu vou fazer aí. Vou pegar o endereço aqui, ó, e arrastar para cá, para endereço. E aí o próprio VS Code já vai falar, ó, você tem certeza que deseja mover o arquivo endereço.ts para a pasta endereço? Sim. E aí o próprio VS Code vai perguntar, é necessário fazer atualizações de imports. Por quê? Porque eu importei endereço aí em aluno, em index, em pessoa e professor. Se eu disser que não aqui, aí dá o never ou no, esses códigos vão ficar errados e eu vou ter que fazer a alteração na mão. Mas o que é que eu vou fazer? Vou dar um yes aqui e o próprio, né, VS Code vai estar alterando aqui, ó, tá certo? Em vez de agora ir direto no arquivo endereço, ele também vai pela pasta endereço, tá certo? Isso é uma forma simples de fazer uma organização mínima de código, né? Ou seja, eu estou organizando aqui meu domínio por funcionalidade, né, por feature, que a gente chama de Package by Feature. A gente também tem aí o Package by Layer, né, por camadas, mas a gente não tem mais camadas. A única camada que a gente tem aqui é a camada de domínio. A gente não tem infraestrutura ainda, outros tipos de camada. Então, ela se encaixa melhor aqui, ok? Então, vamos botar aqui, ó, também pessoa. E vou puxar a pessoa para cá. Vai fazer a mesma coisa. Deseja mover? Sim. Deseja atualizar os importes? Sim.
vou criar a classe ou a pasta, o diretório aluno. Na verdade aqui ele criou um arquivo, né? Então vou deletar aqui aí, porque eu tinha que criar um novo folder aluno. Vou criar logo as pastas, né? Uma nova pasta professor e uma nova pasta chamada projeto. E aí, pessoal, tudo que for, né, surgindo de novo, de necessidade de código que tem que ser evoluído, criar novas classes, novos enumerados, né, novas interfaces, eu posso estar jogando aqui dentro dessas pastas que estão mais organizadas. Então, vou pegar aluno aqui e jogar em aluno. Vou dizer que mova assim e atualiza. E professor dentro de professor. E aí, veja que o meu único arquivo que vai ficar fora é o index. Tá certo? Dentro de CRC é o index, que é a minha entrada do projeto. Na verdade, faltou o projeto aqui, né? Jogar projeto em projeto. Eu acho que eu joguei professor em projeto, viu? Deixa eu ver aqui se não tá... Olha, projeto em projeto, professor... Não, fiz certo. Pessoa, endereço e aluno. Então, eu só agora, né, organizei melhor esses arquivos em pastas. Porque, por exemplo, aqui no projeto eu quero criar uma nova interface chamada extensão. Tá certo? Aqui em professor, eu criar classes específicas de professor, ou seja, subtipos que vão herdar de professor. Por exemplo, professor PJ, que recebe por hora, o professor concursado. Tá entendendo? Eu posso criar aqui em arquivos separados e aí vou mantendo tudo isso mais organizado. Lembrando que a gente está falando aqui de conceitos organizacionais, tá certo? Além das visibilidades dos modificadores de acesso, essas estratégias aqui. Essa estratégia que a gente usou é a estratégia de Package by Feature. Tá certo? E aí, se a gente vier em index, olha, como tá tudo agora alterado, né, apontando para as pastas e para os códigos corretos, se eu executar o código aqui, na teoria é para ele funcionar sem ter problema nenhum, porque os imports, né, estão sendo feitos da forma correta, o próprio VS Code alterou. Então tá tudo ok aqui, eu tenho aqui, né, meu software já um pouco mais organizado, tá certo? E aí o que a gente pode ver aqui, né? Tipo, alguns ajustes mais finos, né? Algumas coisas mais para deixar o nosso código mais legível, né? Eu posso vir aqui em aluno e professor, como eu falei, gerar matrícula eu já botei como privado, né? Mas no caso eu botei como protect, tá certo? Na associação, botar o nome aqui, por exemplo, aí no endereço de pessoa, dizendo que é uma associação estrutural. Já fiz isso também, né? Por exemplo, endereço aqui. Endereço é uma associação estrutural do tipo agregação. Eu vou botar aqui, só para ficar o comentário indicando quais foram as técnicas que a gente usou. Lembrando que é um projeto acadêmico, né? Mas num projeto de negócio do mundo real, alguns desses comentários ou nenhum deles precisaria, né? Aqui é para a gente ter noção do que a gente tá vendo, né? Tipo, o método que incrementa o atributo, a gente já botou ele como aqui, estático, né, quantidade de pessoas. Veja, esse método que incrementa, como falei, eu quero pegar, né, mas o que incrementa aqui já está, né, o atributo também já está como privado, então tá ok aqui, certo? E é isso, eu acho, viu, pessoal? O código já está todo encapsulado. Pronto, vou botar aqui também, para ficar public. Tudo bem, quando você omite, eles sempre são públicos, né? Mas é bom que fique os, né, público. Esse estático aqui também é público, tá certo? Esse aqui é protected, certo? No index é só o teste, endereço estão todos definidos também. Aluno também encapsulado com os gets e sets e os métodos com os modificadores de acesso. E em professor também, tá certo? E aí a gente vai para as considerações finais desse vídeo, ok? O que é que a gente viu? Conceitos organizacionais, principalmente modificadores de acesso, para chegar no fundamento de encapsulamento. Conseguimos encapsular pessoa, endereço, aluno e professor. Usamos os gets e sets, tá certo, para manipular essas informações. Mostramos o poder de um set mais robusto, né, quando a gente entrou aqui na classe pessoa e fez um set mais robusto para CPF, para validar esse dado de CPF.
E aí a gente tem alguns benefícios do uso do encapsulamento, né? Melhora o controle de acesso aos atributos. Os atributos da classe podem ser somente leitura ou privados ou protected, depender, tá certo? Dá uma certa flexibilidade, aí depende do ponto de vista, né? O programador pode alterar parte do código sem afetar outras partes, porque geralmente vai estar mexendo nos métodos ou nos atributos através dos gets e sets, e dá uma maior segurança aos dados, né? É óbvio que esses conceitos, né, de segurança, de flexibilidade, eles são às vezes questionáveis a depender do que você está fazendo com o encapsulamento. Mas basicamente a gente conseguiu, em um código aqui, implementar, né, todos os conceitos estruturais, relacionais e organizacionais, né, em um software simples, tá certo? Então, basicamente, nosso códigozinho ficou assim, né, ainda simples, mas ele pode estar crescendo, né? Mas todo o crescimento agora vai passar por algum conceito que a gente já viu. Nada vai ser mais novo, entendeu? Então, se eu precisar aumentar o meu software, né, atender às novas informações, atender às novas funcionalidades, vai ser criar classe, atributos, métodos, construtores, tá certo? Relacionar classes por herança, por agregação, seja composição ou por associação, né? Seja com composição ou associação, ou através de comportamentos, né? Associações comportamentais, uso de interfaces, tá certo? Tudo isso, né? Modificadores de acesso. Então, tudo isso vai ser, tudo que a gente já viu aqui cobre todos esses conceitos básicos aí, né? De conceitos estruturais, relacionais e organizacionais do paradigma orientado a objeto. Valeu, até o próximo vídeo.